Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, a parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também saúdo os irmãos da nossa live que participam no seu modo remoto. Temos ali o irmão Saulo, a irmã Rosana, do distrito do Paranagi. Segunda-feira eu e o presbítero Luan fizemos uma visitinha a eles. Ficaram muito felizes e já se sentem parte integrante da família Venezia e vão vir nos visitar muito breve. Também o Aparecido, com a esposa Regina e família, outros irmãos que de outros lugares, de outras localidades, também estão sempre prestigiando os eventos desta igreja. Que Deus abençoe a cada um de vocês no nome de Jesus. Eu quero externar mesmo a minha gratidão neste dia, por mais um culto solene, por mais um momento de louvor, por mais um momento de adoração. Eu estou muito feliz porque pude ver o Vanderlei ali, presente conosco, ao lado da família. Durante a semana nós oramos, a igreja acionou o nosso ministério de oração em favor da vida do Vanderlei, e hoje ele está aqui conosco. Louvado seja Deus pela vida do Vanderlei. Que Deus te abençoe sempre, viu, Vanderlei? No nome de Jesus. Também estou muito feliz porque hoje a minha cunhada, a Nora foi antes, foi lá para trás. Fica tranquila, Nora. A gente já está tão acostumado a viver essas torturas da vida que hoje foi a minha cunhada Zimailde. A família está muito feliz, muito grata a Deus por este momento. Foi um milagre também, que visitou ali aquela vida, que visitou de certa parte esta família. Louvado seja Deus, queridos irmãos e irmãs. Eu sempre digo, milagres existem e acontecem todos os dias da nossa vida. Aconteceu na vida do Vanderlei, aconteceu na vida da minha cunhada. O meu irmão me compartilhou que o médico falou que foi um verdadeiro milagre. Foi um verdadeiro milagre que aconteceu com ela. E eu me sinto tão feliz, queridos irmãos e irmãs, quando vejo Deus nos contemplando, quando vejo Deus operando esses milagres em nossas famílias, em nossas vidas. Quem aqui não recebeu um grande milagre de Deus nos últimos dias, né? Só o fato de você estar aqui, meu querido irmão e irmã, é um milagre de Deus. Quantas pessoas já não fizeram a sua passagem ao longo deste dia? Não é verdade? Você e eu estamos aqui, na presença do Senhor, na casa do Senhor, para lhe prestar o nosso culto, para lhe prestar os nossos louvores. E eu quero ler os primeiros versículos do Salmo 95. É um convite que o salmista faz a você e a mim. Diante do que eu já falei, já anunciei, noticiei a igreja, como ficar calado, como ficar indiferente. Não tem como, meus queridos irmãos e irmãs. E o salmista aqui nos faz um convite, Salmo 95, do 1 até o 5. A gente pode se estender até o 6. Nós estamos já no 7º dia do mês da família, mês das noivas, o mês das pessoas que se amam, que se relacionam bem, que são gratas a Deus por esta instituição tão abençoada que é a família, né? Então vamos ouvir o chamado, o desafio que o salmista nos faz aqui, e vamos tomar cada uma dessas propostas que ele faz aqui em consideração para as nossas vidas, né? Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele ao mar, pois ele o fez,
obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Está aqui, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, um apelo que o salmista nos faz nesta noite. Que o salmista faz a você, adorador, a você, adoradora, não fique indiferente. Abrace esse convite e vamos realmente agradecer a Deus por estarmos aqui, agradecermos a Deus por tantas bênçãos recebidas, por tantos milagres contemplados. Vamos agradecê-lo no nome de Jesus. Eu quero pedir ao pastor reverendo Silvério que nos eleve esta palavra de adoração a Deus. Adoração. O salmista já faz uma descriçãozinha curta aqui, nos mostrando que o nosso Deus precisa ser adorado. Adoremos a Ele. O próprio salmista diz aqui: prostremos-nos diante dEle, ajoelhemos-nos diante dEle, adoremos a Ele. E vamos fazê-lo agora em nome de Jesus. Vamos colocar em pé, irmãos, irmãs. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Ainda em pé, nós estaremos cantando o hino 28. O hino 28. Celebração de nosso Rei e Sustentador. O hino, então, já nos lembra muito bem no seu título. Este hino é uma celebração. Vamos estar celebrando a Deus com alegria, meus queridos irmãos e irmãs. Adoremos. Astro
tivemos o nosso momento de adoração a Deus e agora teremos o nosso momento de contrição. Talvez você ainda não conseguiu celebrar a Deus na execução desse hino 28 porque algum tipo de mazela em seu coração, em sua mente, em sua vida, talvez algum sentimento que você precisa se desvencilhar dele para realmente adorar a Deus em espírito e em verdade, sem nenhum impedimento. Então Deus está te dando a oportunidade agora de fazê-lo, e você vai poder fazê-lo através deste momento, que é o momento da contrição. Eu quero convidar aos irmãos que trouxeram as suas Bíblias, como é o mês da família, nós estaremos observando aqui talvez um arrependimento que envolve a família, um arrependimento, uma contrição que envolve todos da nossa casa. Então eu quero convidar os irmãos, as irmãs que estejam abrindo a palavra em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 22 até o versículo 26. Primeiro Samuel, capítulo 2, 22 ao 26. Nós teremos um momento agora de consulta. Nós estaremos consultando a nossa mente, o nosso coração, estaremos consultando a nossa própria alma. Quem sabe estaremos refletindo acerca das nossas atitudes do dia a dia, do cotidiano. Quem sabe estaremos consultando nosso coração acerca dos relacionamentos que produzimos em família. E este texto aqui vai nos observar a necessidade de um momento, quem sabe, de arrependimento, de contrição, envolvendo o aspecto família. Eli repreende os seus filhos. Vamos lá? Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Vocês acabaram de ver um relato envolvendo família, né, irmãos e irmãs? E o texto nos orienta, o texto nos mostra que Eli fracassou na educação da sua casa, na educação da sua família. O fracasso deste homem de Deus foi muito grande nesse sentido. Alguns historiadores, alguns teólogos do Antigo Testamento dizem que ele foi muito omisso na educação dos filhos. Muito omisso. Dando-nos a entender que em nenhum momento, meu querido irmão, minha querida irmã, você pode ser omisso na educação dos filhos, na estruturação desta instituição maravilhosa que é a família. Pai tem que exortar, mãe tem que exortar, e filhos têm que obedecer. Eli falhou e os filhos também falharam, porque quando ele
de certa forma, se sensibilizou e quis educá-los, já era tarde demais. Já era tarde demais, tanto é que a sua intervenção não funcionou quanto a evitar que realmente eles fossem punidos em consequência dos pecados que cometeram contra Deus, contra o povo de Israel, contra a própria família em si. Nós estamos no mês de maio, é o mês da família. E é preciso que tomemos muito cuidado, porque todas as vezes que nós nos lembramos de contrição, nos lembramos de confissão, às vezes nós nos preocupamos só conosco e nos esquecemos de usar da mesma tática que Jó usava. Jó não orava só por si, mas ele intercedia pelos seus filhos. Ele dizia: Deus, eu já peço perdão por eles. Já peço perdão por eles. E ele é este fenômeno, este personagem que nos lembra que precisamos orar pela família, precisamos orar pelos filhos todos os dias da nossa vida. Precisamos orar, mulheres pelos esposos, esposos pelas esposas. Precisamos interceder muito pelas nossas famílias, queridos irmãos e irmãs. E há muita gente falhando neste aspecto. Há muita gente falhando neste aspecto. Às vezes nós falhamos porque precisamos orar, até naquele sentido mais individual. Que Deus prepare aos nossos filhos esposas abençoadas, esposos abençoados. Que Deus prepare uma Rebeca para os nossos filhos. Que Deus prepare um Isaac para as nossas filhas, não é isso? Precisamos orar, precisamos interceder. Precisamos realmente assisti-los o tempo todo. E quando nós não o fazemos, nós falhamos, nós pecamos. Aquela tarefa de sacerdote do lar e sacerdotisa do lar, de certa forma, tornam-se inexistentes. E às vezes as consequências poderão vir, e virão certamente. Então nós vamos orar a Deus, é o nosso momento de oração, de confissão. Vamos orar, você pai, ore pela vida de cada filho, de cada filha. Ore pela sua casa, ore pela sua família. Eu não sei quais seriam as maiores necessidades que você poderia estar vivendo hoje enquanto instituição família. Você está diante de um Deus que ama a família. Nós estamos diante de um Deus que ama a família, quer abençoar a família, a nossa família, a minha família, a sua família. Mas às vezes é preciso que algumas coisas aconteçam. Às vezes é preciso que revolvamos dos nossos lares os lixos, os entulhos que atrapalham as bênçãos de Deus. Às vezes é preciso pedirmos sabedoria, discernimento a Deus, que nos mostre o que possa estar havendo de errado em nosso lar, o que possa estar havendo de errado em nossa casa, e que com sabedoria e que com santidade possamos realmente ser usados como sacerdotes e sacerdotisas perante o nosso lar, perante a nossa casa. Vamos orar, vamos confessar. Pai querido, a Tua Palavra nos orienta, a Tua Palavra nos mostra o quão importante é o nosso papel como pai, o quão importante é o nosso papel como mãe, ou como mães, diante dos nossos lares, diante das nossas famílias. E eu quero agradecer-te, ó Deus, por realmente receber de Tuas próprias mãos este privilégio de ser sacerdote do meu lar, sacerdote da minha casa. Eu quero te agradecer imensamente, Pai. E pedir perdão também, ó Pai,
talvez por não estar orando com mais intensidade pelos meus filhos, pela minha família, pela minha casa, pois às vezes falhamos nesse sentido, Pai. Nos perdoe em nome de Jesus, Pai. Nos perdoe mesmo, ó Deus, porque a Tua palavra nos diz que quando inculcamos na vida dos nossos filhos a Tua palavra, os bons costumes, ainda que velhos, eles não se desviarão deles. Nós recebemos um dia esta missão, ó Pai, e às vezes, por motivos diversos, falhamos em não mantermos o nosso cuidado continuamente diante do nosso lar, diante da nossa família. Nos perdoe, Senhor, no nome de Jesus. Que jamais, ó Deus querido, incorramos na omissão talvez deste homem chamado Eli. Nos perdoe, ó Pai querido, e nos abençoe de tal forma que estejamos atentos a tudo que acontece em nosso lar, a tudo que acontece em nossa casa, ao que os nossos filhos trazem para o nosso lar, ao que nós levamos ao nosso lar. Ó Deus querido, que em nosso lar possa haver espaço somente para as bênçãos do Senhor. Em nome de Jesus, que os lixos sejam sempre tirados, banidos da nossa estrutura família, Pai. Que não haja em momento algum espaço, ó Deus, para nada que é a abominação aos Teus olhos dentro do nosso lar. No nome de Jesus, nos ajude, ó Deus, a estarmos sempre cuidando, zelando pela condição de santos do Senhor Deus de Israel, do Senhor Deus deste povo, desta igreja, do Senhor Deus da minha vida também. Nos ajude, Senhor, no nome de Jesus. Que cada irmão aqui, ó Deus, que elevou a Ti, quem sabe as suas preces, as suas orações, receba também de Ti o preparo, o cuidado, a orientação e também o perdão, Senhor. Em nome de Jesus. E que a partir desta palavra tenhamos sempre o cuidado, sempre a lembrança do Senhor em nossa mente quanto aos cuidados que devemos exercer dentro do nosso lar. No nome de Jesus. Pois estamos aqui na condição de família espiritual, como povo do Senhor. E o povo do Senhor tem que ser diferente, Pai. O pai que faz parte do povo do Senhor, a mãe que faz parte do povo do Senhor, o filho que faz parte do Senhor, tem que agir como convém aos santos. Nos ajude a fazê-lo sempre, Pai. No santo e poderoso nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Eu convido a amada igreja a pôr-se em pé novamente. Nós vamos cantar o hino 129. De manhã
nós vamos ter agora o momento dos recados. Começaremos pela projeção do nosso data show. Apaga essa lâmpada aqui, Roberto, fazendo um favorzinho para nós. Só para o pessoal ver. Terça-feira, o nosso ministério, a nossa célula vai estar sendo elaborada, realizada na casa dos irmãos Elias e irmã Rod. Então, terça-feira às 20 horas. Próximo. A nossa tarde da bênção, quarta-feira às 14h30. Tem sido uma bênção. Fica aí o convite para as irmãs que ainda não puderam fazer nenhuma visita ao nosso ministério durante este ano. Quinta-feira, às 20 horas, a nossa live de oração. E graças a Deus, cada dia que passa a gente tem percebido um irmãozinho novo se achegando, né, Ney? E louvado seja Deus também por esse trabalho conduzido pelo pastor Ney. Que os irmãos prestigiem e estejam repassando também o link, irmãos, da nossa live de oração, tá? Façam esse trabalho de divulgação para nós, em nome de Jesus. Nós estamos trabalhando aí, avançando com a nossa Confissão de Fé de Westminster. Vamos para o capítulo 29, né, pastor Ney? Estamos quase finalizando. Ok, irmãos e irmãs, ainda dá tempo de pegar alguma coisa. Quem durante este ano ou o ano passado ainda não viu ou assistiu nenhuma aula da nossa Confissão de Fé. Ok. Mais um recadinho. Obrigado, Diácono. Mais um recadinho. No dia 10 de junho, nós teremos um jantar de casais. Teremos um encontro aqui no templo. Vão se preparando, irmãos. Vocês que são casais, vão se preparando. O pastor Ney está contactando uma pessoa de fora para nos ministrar neste evento. Já conversou com ele? Tá certo, Ney? Amém. Então, marquem presença, queridos irmãos e irmãs, neste evento. No nome de Jesus, vão se preparando, tá? Dia 10 de junho, às 20 horas aqui na IP Ebenezer. A gente vai ver aí o Ministério Feminino. As irmãs da cozinha vão ver aí qual o melhor prato para servir neste dia. E posteriormente estaremos contactando aí os casais. Ok? Eu quero agradecer aos irmãos que deram seus nomes para participarem também deste trabalho de zeladoria da nossa igreja. Sexta-feira começou por nós, por eu e minha casa. E na próxima semana, acho que é o presbítero João, Carlinhos, mais duas irmãs. Que Deus abençoe muito a vocês. E nós estamos esperando que mais irmãos e irmãs se manifestem, tá? Porque o negocinho aí é puxado mesmo, viu? Misericórdia. A vassourinha judia, viu? Mas, se nós nos mantivermos neste mínimo de 4 aí, vai dar para fazer com alegria para Deus, em nome de Jesus. E aí, não havendo mais nenhum recado, bem sério do Ministério Feminino, agradeço aí aos irmãos, às irmãs que colaboraram com o evento do bazar de ontem. Foi muito bom, foi uma bênção mesmo. Muito obrigado a todos. Não vou citar nomes não, porque a gente sempre peca quando faz, né? Então, obrigado a todos e todas, em nome de Jesus. Passo a palavra ao Ministério de Louvor. Boa noite, irmãos. Convido a amada igreja que esteja colocando-se de pé. Adultos, jovens, adolescentes, crianças, todos juntos cantando numa só voz em louvor a Deus. E respeito e reverência também a este momento que nós temos, que é a oportunidade de estarmos aqui em união, em comunhão, cantando e entoando hinos e cânticos ao Senhor. Lá em João, capítulo 12, versículo 46, Jesus disse assim: Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas.
Aproveita lá aquele irmão que você não viu ainda essa semana e deseja a ele uma boa noite, um bom culto para a honra e glória do nosso Senhor. Daquilo que Deus quer para as nossas vidas. No Salmos 34 diz assim: salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças
ao seu santo nome. Aproveite esse momento, irmão, para baixar a sua cabeça, cantar essa música ou até mesmo orar. Que os irmãos fiquem à vontade, se ajoelhar até mesmo nesse momento e orar ao Senhor. Te adoramos.
Amada igreja, pode se sentar. Temos crianças? Então, beleza. Podem descer. Meus queridos irmãos, hoje nós estaremos startando uma série de temas direcionados à família. O pastor Ney vai começar hoje, domingo que vem sou eu, e assim caminharemos até o final do mês. Participem, convidem, prestigiem-nos em nome de Jesus. É o apelo que eu faço a todos vocês. Amém. O aviso aí, creio que já foi dado para as crianças poderem descer junto com os adolescentes. Amém. Todos estão devidamente em seus lugares, né? Vamos lá. Meus irmãos, eu gostaria de compartilhar um texto bastante conhecido. Ele está lá no livro de Provérbios, capítulo de número 22, verso 6. Quem sabe de cor? Silêncio pressupõe. Não vale. Costumeiramente a gente usa a versão mais conhecida, né, aí da revista e atualizada, Provérbios 22, 6, que diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e mesmo quando for velha, não se desviará desse caminho. Não se desviará dele. Outras versões, como a Nova Versão Internacional, diz um pouco diferente: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. A Bíblia, a Mensagem, do Eugene Peterson, traz também a seguinte versão: mostre a direção da vida para os seus filhos, e mesmo quando forem velhos, eles não se perderão. A Bíblia Jerusalém também, muito usada para a gente usar na interpretação bíblica, na exegese bíblica, ela traz assim: forma o jovem no início da sua carreira, e mesmo quando for velho, não se desviará dela. Vamos orar. Pai, está aqui sua mensagem, que o Senhor possa, em nome de Jesus, nos capacitar para que possamos transmiti-lo, ó Deus, segundo a sua vontade e para a glória do teu nome. Que o teu Santo Espírito esteja a preparar, a trazer convicção aos nossos corações para ouvirmos e aceitarmos, sermos transformados, e também intrepidez ao meu coração para corretamente transmitir as informações segundo a sua vontade. Em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema desta mensagem parece ser meio óbvio: ensina a criança. O texto, como eu falei, né? Se você ainda não decorou esse texto, olha, ainda dá tempo. É um texto muito conhecido que geralmente a gente usa, até o pastor Valdir usou aqui hoje em nosso momento de contrição, em nosso momento aqui de colocarmos em oração as nossas famílias diante do Senhor. Meus irmãos, nós temos visto nos últimos tempos, nos últimos dias, várias notícias
de atentados nas escolas. Infelizmente, o que aconteceu lá em Blumenau, na verdade, uma tragédia, uma sensação de medo, uma sensação de insegurança muito grande por parte dos alunos, por parte dos profissionais da educação, dos funcionários. Houve alguns dias atrás aí uma ameaça, tal dia parece que vão fazer alguma coisa. Gerou-se uma atmosfera de medo. Temos visto cada vez essas notícias vindo, e por muitas vezes a gente é levado, nós precisamos proteger nossas crianças, nós precisamos fazer com que as nossas crianças sejam protegidas, precisamos que a polícia esteja nas escolas, precisamos que sejam colocados portas de detectores de metal, porque o nosso bem mais precioso estão nas escolas, eles estão nos bancos, e ficamos cada vez mais tomados de preocupação, porque realmente, nossos filhos estão nas escolas, e imagina você receber uma ligação dizendo que aconteceu uma tragédia bem na misericórdia, uma situação extremamente, que realmente escancara um medo que de repente nós temos. Nós pais, se pudéssemos, deixaríamos nossos filhos numa redominha de vidro, e eles ficariam ali eternamente. Ficariam ali para sempre, fica aqui, filhinho, fica aqui, não vai para a rua não vai para a escola não, fica aqui quietinho, porque a gente quer ver você bem. Mas nós temos visto, meus irmãos, na palavra de Deus um pouco diferente. O salmista, por exemplo, ele fala que os filhos são como flechas. Tem uma obra do Luciano Subirá, inclusive, como flechas, se não me engano. O título que traz exatamente a ideia de que nós, pais, à luz da palavra de Deus, temos um chamado de não deixar os nossos filhos numa redoma, mas de prepará-los para influenciarem o mundo. E isso vem em cumprimento ao longo de toda a Bíblia, ao longo de toda a palavra de Deus. No Antigo Testamento nós vemos Deuteronômio falando sobre isso. O pastor Valdir também falou hoje sobre isso aqui, em nosso momento sobre a família, de inculcar a educação cristã, a educação na fé em nossos filhos. E inculcar é aquilo, todo momento, como se fosse um passarinho picando aqui na nossa cabeça. Falando, todo momento você tira uma lição e coloca as verdades acerca do reino de Deus. Inculcar é isso. Escreva, o autor do Deuteronômio ele coloca, escreva nos umbrais, nas paredes. Fale, não deixe de falar, não deixe de comunicar, não deixe de educar o seu filho. O que estava acontecendo, meus irmãos, em nossa sociedade aqui era realmente uma terceirização na educação da fé. Nós estávamos vendo que os pais estavam deixando a educação da fé por conta da igreja e não estavam participando efetivamente desse processo de ensino, de compartilhar da fé na vida dos filhos e das filhas. Como isso ficou evidente? A gente tem falado costumeiramente aqui com a pandemia. O que aconteceu na pandemia? As igrejas fecharam seus cultos presenciais, não é verdade? Os cultos presenciais fecharam, não havia mais a possibilidade de participar presencialmente dos cultos, fazia ali o culto online. Tinha um momento infantil no culto online? Não. As professoras do Ministério Infantil, Ministério com Crianças, as crianças, como que aconteceu? Elas não tinham mais o ensino na palavra de Deus. E o que aconteceu? Os pais não ensinavam. A igreja que estava ensinando parou também.
Durante esse período de pandemia, um dos grandes prejudicados na educação da fé foram nossas crianças. E esse período de pandemia trouxe uma grande verdade para nós. Pai e mãe, vocês são os protagonistas na educação da fé de seus filhos e filhas. A igreja, ela vem como uma parceira, como uma peça fundamental para te preparar, para te capacitar, para te ajudar a você educar seu filho e sua filha nos caminhos do Senhor. A pandemia trouxe isso. Porque o que aconteceu? Os pais tinham que assumir esse papel. E se demonstraram despreparados para isso, prejudicando a educação de fé das nossas crianças. E o que se vê hoje em dia é esse retorno, meio que galopante, meio que manco. Os pais ainda não sabendo muito como educar, a igreja tentando ajudar, nossas crianças ainda sofrendo bastante para serem educadas na fé. Então, meus irmãos, a gente precisa trazer essa ideia, resgatar essa ideia, para que no nome de Jesus a gente possa perceber cada vez mais isso e trazer à luz esse texto de Provérbios que a gente está aqui meditando. Quem faz a educação na fé? Como a gente falou, os pais, com a ajuda da igreja. A igreja não se exime, ela participa. Temos os professores do Ministério Infantil, do Ministério com Crianças, que estão aí para exatamente auxiliar as crianças, mas também os nossos integrantes do Ministério Infantil podem auxiliar os pais. Às vezes o pai chega, a mãe, e fala: como que eu posso ensinar uma criança? Eu não sei. Nós podemos ajudar. Procure a gente ajuda. A gente instrui, a gente passa algumas tarefinhas e faça essas tarefas com os seus filhos. Invista tempo para compartilhar com seus filhos e filhas sobre a fé. Isso começa em casa. Nós vemos aqui o sacerdote Eli, o que aconteceu. Ele foi ausente em sua educação com seus filhos. Seus filhos acabaram se desviando dos caminhos do Senhor. E muito do que se acontece quando a gente vê hoje crianças, quando a gente vê hoje jovens, adolescentes sofrendo, nós vamos entrar no detalhe dessas famílias, nós vemos que geralmente essas famílias não se comunicam, essas famílias não se conversam, essas famílias não compartilham da fé. E isso tem sido um retrato na nossa sociedade. E a gente precisa mudar essa realidade. Meus irmãos, eu queria compartilhar também com vocês o texto que está em Malaquias. Quem puder pode abrir. É um texto que tem falado muito ao meu coração durante esse período de pós-pandemia, né? Essa última semana, a Organização Mundial da Saúde declarou o fim do período da pandemia de coronavírus. A glória de Deus. Mas as consequências ainda são muito grandes. Meus irmãos, eu queria ler com vocês Malaquias capítulo 4, os versos de número 2 e o verso de número 6. Diz assim a palavra do Senhor: mas para vós, outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. E o verso 6: ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Esse texto está inserido num contexto de fim de dias. Os últimos dias sobrevirá. E uma das marcas que se caracteriza os últimos dias é exatamente esse afastamento entre pais e filhos. E nós precisamos, meus irmãos, voltar a fazer brilhar o sol da justiça em nossas casas, em nossos lares. Precisamos
precisamos que Jesus volte a brilhar em nossa casa, para que nós possamos ver uma dessas evidências do sol da justiça, que é o coração dos pais se convertendo para os filhos, e o coração dos filhos se convertendo ao coração dos pais, e ambos seguindo nessa caminhada de fé. Em Cristo é possível que haja o resgate dessa harmonia no lar. Que em nome de Jesus a gente possa perceber isso. Nós, pais e mães, somos responsáveis pela educação na fé dos nossos filhos. Nós contamos com a ajuda da igreja, mas nós podemos rogar ao sol da justiça, que vem e ilumina o nosso lar e faz com que os nossos filhos se tornem os pais se tornem para si dos filhos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o que ensinar? Como a gente viu aqui no nosso texto de Provérbios 22:6, um texto muito conhecido. O que ensinar? Algumas versões, o que instruir, o que treinar, o que falar a essas crianças. Nós temos aqui várias traduções, ensinar, instruir, treinar. Acho muito interessante que quando a gente olha a raiz original desse texto, ensinar, essa palavra ensinar, ela tem a mesma raiz no original de dois textos que estão ali destacados em 1 Reis e em 2 Crônicas, quando eles narram a história da consagração do templo de Salomão ao Senhor. Quando acontece a finalização da construção do templo, e ali então Salomão ele faz o que a gente conhece como a oração de dedicação de Salomão. 1 Reis 8:62, quando diz que o rei e o povo consagraram o templo. Consagrar é dedicar o templo para um uso exclusivo, para um fim específico. 2 Crônicas também diz: então o rei e todo o povo consagraram o templo. Esse consagraram, ele possui a mesma raiz no original do ensinar a criança. Mas pastor, você está meio... O que tem a ver isso? Como ensinar a criança com relação ao templo? Meus irmãos, no Antigo Testamento o templo era a manifestação do Senhor para com o seu povo. E dentro dessa manifestação, dentro dessa oração que Salomão faz ao Senhor, ele coloca alguns itens para que os olhos do Senhor se voltem para aquele tempo, quando isso acontecer. A gente fez a uma certa feita um estudo em cima dessa oração de dedicação do templo de Salomão. Então, meus irmãos, quando ensinarmos nossas crianças, nós podemos recorrer ao que Salomão falou em sua oração de dedicação, porque elas têm um vínculo, elas têm uma relação entre si. No texto de 2 Crônicas 7,15, o Senhor diz assim: estarei bem atento e favorável às orações feitas neste lugar, porque eu escolhi este templo e o santifiquei, para que o meu nome seja nele glorificado para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão aqui continuamente. Isso foi feito lá no templo de Salomão. O templo do Senhor hoje quem é? Somos nós. Os olhos do Senhor estão atentos ao que é feito neste lugar, ao que é feito com as nossas crianças. Então, meus irmãos, em 1 Reis, capítulo 8, do verso 28 e 54, está a oração de dedicação de Salomão. E nesta oração, ele separa alguns temas que eu quero aqui destacar com vocês, para servir de incentivo para nós pais ensinarmos nossos filhos, dedicarmos nossos filhos
consagrarmos nossos filhos ao Senhor. O primeiro desses temas está no verso 31 e 32 do capítulo 8. Deixa eu abrir aqui. Em 1 Reis. Quando ele comenta Salomão, ele fala: se alguém pecar contra o teu próximo, ouve dos céus e age. Nesse texto, meus irmãos, nós podemos ensinar nossos filhos a cultivar relacionamentos. Podemos ensinar aos nossos filhos sobre o amor, sobre o perdão. Às vezes a gente nem sabe que o nosso filho brigou na escola, se desentendeu com alguém. E quando isso acontecer, nós precisamos mostrar o amor de Deus. Filho, filha, você tem um jeito diferente. É diferente o seu jeito de agir. Nós precisamos mostrar que ele pode se relacionar de uma forma diferente. Ensinando a cultivar amor, perdão, senso de comunidade. Muitas vezes, muitas das amizades dos nossos filhos, eles são feitos no ambiente de comunidade, no ambiente da igreja. Notem, pais, os seus filhos fazendo amizades com pessoas da onde? Da igreja. Amizades que perduram até na idade adulta. Mas se eu não tenho esse senso de comunidade, de trazer meu filho a participar da comunidade, como eu vou nutrir a amizade? Como esse filho vai nutrir a amizade com o outro? Ele vai fazer amizade com um amiguinho da escola, que é uma má influência. Quer dizer que ele não pode fazer amizade com ele? Não, tem que fazer. Tem que influenciá-lo. Ele não tem que ser influenciado. Influenciá-lo para a glória de Deus. Cultivar relacionamentos. Nossas crianças precisam se relacionar, meus irmãos. Precisam ter relacionamentos. A pandemia as isolou. As crianças ficaram isoladas dos seus amiguinhos, não conseguiam ir à escola, não conseguiam ir à igreja, ficavam em casa. Tivemos uma grande oportunidade de nos aproximarmos dos nossos filhos durante esse período. Se você fez isso, glória a Deus. Se você não fez, ainda dá tempo. Se aproxime do seu filho, ouça o que ele tem a dizer. Se relacione com ele e faça com que ele se relacione com as outras pessoas. Isso é uma forma de ensinar a criança no caminho que ela deve andar. Um outro tema muito importante também está no verso 33 e 34, quando Salomão fala: quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do seu inimigo e se converter e confessar o seu nome. Salomão está dizendo aqui sobre reconhecer seus erros. Nós temos vivido tempos onde a gente passa a mão na cabeça dos nossos filhos. E a gente não os traz para colocar e estabelecer que eles estão errados, que eles precisam corrigir seus erros, que eles precisam ajustar certas condutas, certas práticas. Isso é ensinar a criança no caminho. Isso é consagrar a criança no caminho. Fazendo com que ela reconheça seus erros. Filho, faz assim porque eu estou mandando. Não é assim. Filho, o que você fez? Você acha que isso é correto? Por que você acha isso? Converse. Mostre. Um outro tema também, meus irmãos, está no verso 35 e 36, quando Salomão fala: quando os céus se fecharem e não houver chuva. Ou seja,
a questão de faltas de provisão. Muitas vezes a gente vai conviver com limitações financeiras. A gente não pode comprar algumas coisas para os nossos filhos, a gente gostaria de comprar várias coisas, né? Às vezes a gente não vai conseguir. E nós precisamos ensinar nossos filhos que eles precisam ter limites. Nem tudo dá para se conquistar nesse momento, nem tudo vem de graça. Que eles precisam estudar, que eles precisam se preparar para buscar uma profissão que de repente glorifique o nome do Senhor e os faça ter uma condição melhor, onde eles consigam de repente uma situação melhor para eles e para toda a família. Mas isso não é tudo, porque às vezes a gente sacrifica, e isso acontece principalmente em famílias mais abastadas. Geralmente os filhos ficam longe dos pais porque eles estão em internatos, passam o dia inteiro estudando e não têm contato com os pais. Também incorrem na mesma situação. Mas, meus irmãos, nós precisamos entender que às vezes é preciso estabelecer limites. Nossas crianças, nossos filhos precisam conhecer, precisam saber. Dessa forma não dá. Nesse momento não será possível. Mas vamos nos planejando. Muitas vezes a gente acaba dando de forma tudo muito fácil para as nossas crianças. Aí quando elas não conseguem, quando crescem, elas vivem ansiosas, elas vivem frustradas. Isso prejudica a própria vida delas lá no futuro. Também temos outro tema que está aí nos versos 37 ao 40, quando Salomão ele coloca quando houver fome na terra, quando houver pragas, quando houver, mostrando realmente as dificuldades dos nossos dias, os dias maus, os dias difíceis. Por muitas vezes nós queremos poupar nossas crianças, queremos protegê-las, queremos colocá-las dentro de uma redoma, mas nós precisamos prepará-las. Não colocando logicamente numa linha de frente, não é isso. Mas nós precisamos fazer com que nossos filhos e filhas assumam responsabilidades. Sejam responsáveis. Existem hoje instruções para crianças, bebês, crianças de 3 anos, adolescentes. Às vezes a gente vê hoje jovens com 18, 19 anos que nunca lavaram uma louça, nunca arrumaram sua cama. E aí já querem casar. E a esposa vai casar com o marido e fala: ai meu bem, eu não sei fazer arroz. Ai meu bem, eu não sei arrumar a cama. Não sei dobrar lençol, não sei dobrar roupa, não sei passar roupa. Não é só mulher, o homem também pode fazer isso, não estou dizendo isso, mas vejam, nossos filhos precisam assumir responsabilidades. Lá em casa a dona Ana Júlia já lava a louça, faz um arrozinho. Temos passado algumas coisinhas para ela. Algumas responsabilidades ela já tem. Acredito que aqui alguns também já saibam disso. Precisamos estar atentos, meus irmãos, para delegar aos nossos filhos. Não adianta apenas chegar para eles também e falar: olha, filho, limpa a casa aqui, não sei o quê, mas pai, eu nunca fiz isso. Eu preciso estar junto com ele. Preciso estar fazendo isso junto. Preciso estar, olha, você limpa desse jeito, você faz dessa forma, tá vendo? Olha, ele fez alguma coisa, filho, muito bom, mas olha, dá uma olhadinha aqui. Elogia e instrui. Isso é ensinar a criança, fazendo com que ela seja responsável. Quando ela for velha, quando ela for mais de idade, ela vai olhar lá, ela vai chegar à noite em casa, ela vai ver aquela pia cheia de pratos para lavar, ela não vai dormir. Quando a gente vai ficando com
mais idade, a gente fica incomodado quando vê a pia cheia de coisa para lavar. Não é? Acontece isso na casa de vocês? Na minha casa acontece. Eu chego em casa, vejo aquela pia, ela fala, não dá para dormir desse jeito. Preciso lavar. Preciso lavar essa louça, tem que resolver isso. Ontem aqui no nosso bazar veio o pastor Nelson, falando sobre a terapia, né? Ele falou da terapia, terapia para lavar a louça. Ele comprou uns paninhos do artesanato para ele usar na terapia dele, na louça que ele tem que lavar. Nossos filhos precisam ter essa cultura, precisam ser preparados para isso. Às vezes tem pessoas hoje que estão se casando e não conseguem cuidar da sua casa, não conseguem preparar uma cama, não conseguem lavar uma louça. Parece meio surreal isso, mas é verdade. Porque os pais precisam preparar. Isso é ensinar a criança. Um outro ponto também, verso 41 a 43, está dizendo, falando sobre o estrangeiro, né? Salomão ele ora aqui para o estrangeiro, para que o povo de Israel possa ser um povo acolhedor. O povo de Israel não entendia a visão, né? Eles achavam que era um único povo merecedor, né? E a gente viu durante todo o Antigo Testamento o Senhor mostrando que o amor dele não iria ficar apenas com o povo de Israel, iria se espalhar a todas as nações da terra. E o templo também era para isso, para ser um lugar de acolhimento ao estrangeiro. Nós precisamos ensinar nossos filhos, nossas filhas a serem acolhedoras. Às vezes vem uma visita em casa, o que acontece com os nossos filhos? Entra tudo no quarto. Não, isso é a sua visita lá, não quero saber quem que é não. Filho, dá um oi. Dá um oi aqui pro amigo. Vem aqui. Vem dar um oi. No primeiro momento ele pode te odiar, mas lá na frente ele vai te agradecer. Antigamente, os pais não têm feito isso. Filho, antes de dormir, vem aqui pedir bênção. Vem pedir bênção para o seu pai. Vem pedir bênção para a avó, bênção para o vô. Antigamente era mais comum isso. Os mais antigos aqui concordam comigo nisso. Hoje em dia, rapaz, fala sério, pedir bênção. Que isso? Você que tem filhos pequenos, comece. Mãozinha. Faz a mão, filho, faz a mãozinha assim, aí você vem e coloca. Deus abençoe. Que a bênção de Deus seja sobre a tua vida. Que a bênção de Deus seja sobre a sua noite, seja sobre o seu sono, seja sobre os seus estudos, seja sobre o seu futuro. Nossos filhos precisam estar abertos a novas amizades. Esses tempos eu conversando com o missionário Jair, ele tem coordenado lá o CRASE, né? Lá em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Ele é o coordenador hoje lá do CRASE. Ele fala que as crianças que mais dão problema são os filhos de crente. Mais dão trabalho. Bullying, xingamentos, desobediências. Vai ver a família de crente. Nossos filhos precisam influenciar para o bem. Alguém está sendo injustiçado. Filho, amigo, vem aqui, vou te proteger, vem junto. Acontece muito na igreja isso. De uma forma geral, é um grande desafio para a juventude hoje. Quando a gente faz o encontro da juventude. Uau! Show de bola! Igual ontem, né? A gente
foi lá em Cambé, fez um encontro, foi super legal. Só que cada igrejinha estava ali na sua panelinha. E isso já não é de hoje. Quem já era jovem já não é tanto hoje, né? Mas participou de Ministério de Jovens sabe muito bem disso. Quando a gente fazia eventos voltados para a juventude, a gente tinha que pensar em dinâmicas para misturar o povo, porque senão cada um ficava na sua panelinha. E eu tenho visto algo acontecer, e eu falo porque eu tenho visto acontecer lá na Vila Judite, por exemplo. O grupo de jovens lá tem sido crescente, está crescendo bastante, e eles têm um combinado entre eles. Eles falam assim, olha, se aparecer um jovem novo, a gente vai lá. A gente vai lá dar um abraço nele, a gente vai lá mostrar que a gente está aberto para ele, a gente já convida ele para a nossa célula. Chega alguém novo lá e a galera junta. Isso porque na célula já acontecia muito isso. Chegava alguém novo, pum, abraçado. Acolher as pessoas novas. Precisamos ensinar nossos filhos a terem essa prática. É estarmos abertos a novas amizades. Começamos hoje a cantar aqui na comunhão, né? Ai, que vergonha, pastor. Dá uma vergonha, né? Depois de 3 anos sem fazer direito o primeiro de comunhão. Meu irmão, dá o primeiro passo e vai. Quando você já vê, você está cumprimentando a igreja inteira. Estava aqui cumprimentando e já acabou a música. Pô, gente, tem que colocar uma música mais longa aqui para a gente cumprimentar todo mundo. Não deu para cumprimentar todo mundo hoje, na hora da comunhão. Precisamos ensinar nossos filhos a terem essa mesma prática. A eles serem acolhedores. Às vezes as pessoas vêm de fora, têm seus contextos, têm suas dificuldades. Elas precisam dessa ajuda, elas precisam desse acolhimento. Nossas crianças precisam ser enviadas como flechas. Como a gente vê aqui, a partir do verso 41, 1 Reis, Salomão ele coloca também sobre o estrangeiro, de estarmos em terras estrangeiras, de sermos enviados. Como a gente falou, nossas crianças não vão ficar para sempre numa redoma. Eles serão enviados, eles crescerão, eles terão que ter a sua autonomia, eles terão que ter seu preparo. Mas quando eles fizerem isso, eles terão que ir para influenciar para a glória de Deus. E não para se juntar e fazer igual o que o mundo está fazendo. Se eles estão fazendo isso, volta e ensina e mostra de novo. Influenciar. Hoje está em moda o influencer, né? Muitos jovens querem ser youtubers, querem, né, fazer reels no Instagram, stories, etc, etc, etc. Nós somos chamados, meus irmãos, e os nossos filhos, somos ensinados também aqui a ensinar nossos filhos a influenciarem o mundo. Como eles vão fazer isso? Nós, pais, vamos mostrar a eles, através do nosso testemunho, através do nosso exemplo, através de nós compartilharmos a fé com eles. Está vendo como ensinar a criança aqui existem várias atribuições? E por fim, aqui dentro dos motivos, dos versos 46 ao 51, coloca aqui também a questão das frustrações. Salomão ele coloca aqui quando eles perderem a guerra, quando o povo perder a guerra, nem sempre o povo vai ganhar a guerra, nem sempre ganharemos, nem sempre seremos vitoriosos, né? Participamos aí do torneio do presbitério, não ganhamos, mas temos o Gabriel aqui com a gente hoje, né, Gabriel? Ganhou ontem uma medalha, goleiro menos vazado do torneio. E ganhou outra, calma que eu vou falar, ansioso. E ganhou uma segunda medalha de revelação do torneio. Ganhou 2 medalhas ontem, foi aclamado. Quem estava lá ontem, 150 jovens ontem à noite na igreja presbiteriana de Cambé, aclamando lá e glorificando a Deus pela vida do Gabriel, que ganhou 2 medalhas ontem.
pelo exemplo, pela atitude, pela alegria que ele demonstrou de estar lá jogando com a gente. Isso caiu na graça lá. Nosso time não foi tão bem, culpa do Felipe. Eu tentei ali jogar, carreguei o time nas costas, mas o Felipe não ajudou. Estava indo embora, o Rogerinho chega lá para jogar. Chegou tarde. Pô, Rogério, tem que chegar mais cedo. Nosso time não foi bem dessa vez. E a gente fica, mas poxa, podia ter feito assim, podia ter feito assim. Gente, perdemos. Precisamos saber. Não foi, o outro time jogou bem. Denilson ficou com dengue, não ajudou a gente. Pô, fugou com a gente também. Olha, foi difícil. Pelo amor de Deus, deixaram a gente na mão dessa vez. Brincadeiras à parte, mas precisamos entender que nem sempre ganharemos. E precisamos ensinar nossos filhos a terem esses valores. Precisamos fazê-lo torcer pelo nosso time. O pastor Valdir está feliz com o Palmeiras dele hoje. Mas daqui a alguns anos, não sei. Alguns anos atrás aí o Palmeiras sofreu um pouco. Resiliência, né, pastor? Eu estou no deserto, irmãos, há muitos anos. O meu Vasco. É difícil. Vasco e Londrina. Só pela graça de Deus. Até quando, né? São Paulo, lá com o Denilson, né? Meu Deus. Só pela graça. Ganhou hoje, né? Amém. Meus irmãos, mas o esporte nos ensina muito isso, né? Ensina esses valores. A competirmos, a buscarmos a vitória. Mas nem sempre a vitória vem do jeito que a gente quer. Nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente deseja. E a gente precisa ensinar nossos filhos esses valores. Nem sempre se ganha. Nem sempre eu consigo o que quero. Nem sempre a vitória vem desse jeito. Eu preciso ensiná-lo a conviver com as frustrações. Isso é ensinar a criança no caminho. Ela não será conformada. Nós não estamos ensinando aqui pessoas a serem conformadas. Não é isso. Mas nem sempre a vitória vem, nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente quer. E precisamos compreender isso. Precisamos entender que há uma segunda chance. Precisamos entender que podemos tentar de novo. Foi o que eu falei para o nosso time lá do torneio. Ano que vem tem outro. Vamos ganhar, vamos nos preparar melhor. Quem sabe a gente consegue ano que vem. Já temos o goleirão aí com a gente. Né, Gabriel? Já está aí, ó. Vai ter uma responsabilidade ano que vem. Mas nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos. Não deu dessa vez, filho. Você não ganhou na feira de ciências, a sua nota não foi a melhor da classe. Você não se saiu bem nisso. Você não passou no vestibular. Você não... Acontece. Vamos nos preparar para o próximo. Precisamos ensinar isso para os nossos filhos. Meus irmãos, terminando essa ministração, gostaria de fazer aqui um clamor a vocês, aos vocês pais. Temos visto, meus irmãos, que cada vez mais nosso ministério infantil tem se preparado. E as crianças não estão aparecendo. As crianças não estão aparecendo na igreja. Na escola dominical, quando a gente começa a escutar o presente das nossas crianças, é uma alegria. Porque sabemos que elas terão ali um ensinamento. E parte, como a gente falou aqui, da responsabilidade de pais e mães, é fazer com que nossos filhos cultivem relacionamentos, que eles cultivem uma vida em comunidade. Nós falamos inclusive sobre o batismo hoje de manhã, o batismo infantil,
que é apresentar nossos filhos à igreja, eles fazerem parte da comunidade. Meus irmãos, pais e mães, assumam esse compromisso diante de Deus, de apresentarem seus filhos para que eles vivam em comunidade. Não deixem que seus filhos decidam quando eles estiverem 13, 14, 15 anos, quando eles estiverem com uma idade de professarem a fé, se eles não estão vivendo o Evangelho nos dias de hoje, na igreja e em suas casas. Eles não vão optar lá na frente por isso. Se eles não estão vivendo isso hoje, se eles não estão experimentando isso hoje, depois a gente vai ficar aqui, meu Deus, precisamos orar pelo meu filho que está desviado. Minha filha está desviada no caminho do Senhor. Está causando problema, está causando isso. Há seus contextos, há situações e situações. Mas que nós possamos, meus irmãos, tomar a rédea, em nome de Jesus, olhar para esse texto de Malaquias, falou: Senhor Jesus, sol da justiça, entra na minha casa, ilumina a minha família e faça com que o coração do meu filho se converta a mim, e o meu coração se converta ao coração do meu filho, e juntos nós possamos caminhar em novidade de vida para a glória de Deus. Tome essa postura em nome de Jesus, que nós possamos ver essa verdade acontecendo para a glória do nosso Deus. Vamos orar, em seguida a gente vai partir para o encerramento. Pai, obrigado pela tua mensagem nesta noite. Obrigado porque o Senhor nos mostra como podemos ensinar nossos filhos. Mas nós clamamos a Ti, Senhor, que o sol da justiça brilhe sobre nossas casas. E como um desses sinais desse sol da justiça, nós possamos experimentar a reconciliação no lar. Filhos voltando-se para os pais, pais voltando-se para os filhos. Que nós possamos, ó Deus, sondar, ver nosso coração e observar, Pai, o que podemos melhorar, o que podemos ensinar para os nossos filhos e filhas. Nos ajude, nos capacite nisso. Que nós assumamos um compromisso nesta noite, de fazermos nossos filhos e filhas experimentarem o que nós experimentamos na Tua presença. Nos ajude nesse propósito. Em nome de Jesus. Nos capacite, Senhor. Amém. Queria também orar pelo irmão Vanderlei, que está aqui hoje com a gente. Agradecer a sua visita aqui com a gente. Quando a gente ficou sabendo da notícia, né, a gente ficou... Ver aqui o irmão hoje com a gente é um sinônimo de muita alegria. Vamos a Deus pela sua vida e pela sua recuperação. E que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar pela vida dele. Em seguida vamos impetrar a bênção em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé. Senhor, obrigado pela vida do Vanderlei. Obrigado pela sua recuperação. Obrigado, Deus amado, por ele estar aqui hoje com a gente. Obrigado, Jesus. Nosso coração se alegra de tê-lo aqui com a gente nesta noite. Obrigado, Senhor. Que o Senhor continue abençoando-o poderosamente, fazendo com que sua saúde seja plenamente restaurada para a glória do Teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela visita dele. Obrigado pela presença dele aqui conosco. Nos alegramos de tê-lo aqui com a gente nesta noite. Obrigado. Abençoe a vida dele, de toda a sua família, em nome de Jesus. Recebam a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, as eternas consolações, o Espírito Santo de Deus, estejam sobre todos vós, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém.